Olá a todos e a todas. Meu nome é Leandro Miquelon, eu sou médico com uma formação em psiquiatria, saúde mental, e faço parte da assessoria de qualidade de vida e saúde aqui da FIEP. Eu gostaria de abordar com vocês, de uma maneira sucinta, mas bastante completa, algumas reflexões sobre o impacto do câncer de mama na saúde mental da mulher. A gente entende que, e sabe pelas pesquisas, que o câncer de mama é muito prevalente, né? É a segunda causa de câncer nas mulheres e a primeira causa de mortalidade, em relação a outros cânceres. A mulher, ela tem algumas características que a tornam suscetível a algumas flutuações, né, na questão de humor e na questão da sensibilidade para o desenvolvimento de alguns tipos de tumores. As flutuações hormonais que acontecem com muita frequência, mensalmente ou na própria menopausa, após, né, o início da menopausa, ou no climatério, elas são muito, têm um impacto muito grande, elas são muito socialmente e individualmente, elas se refletem muito na vida, na qualidade de vida das pessoas, né? De modo que a mulher por si só, ela já tem algumas tendências, algumas vulnerabilidades a ter quadros de humor, quadros depressivos. Se a gente for ver estatisticamente, as mulheres têm 2 vezes mais quadros depressivos do que os homens, e isso muito provavelmente por essas questões hormonais. E o câncer de mama, ele está muito relacionado também à questão hormonal. Um diagnóstico como câncer, de um modo geral, ele é bastante impactante, né? Gera muita insegurança, insegurança quanto ao futuro, insegurança quanto a tratamento, tipo de tratamento, sequelas, sofrimento com esses efeitos colaterais. Então, a gente tem uma série de situações envolvidas já desde o impacto do diagnóstico. Esse tipo de diagnóstico, ele tende a deixar a pessoa emocionalmente mais abalada, mais vulnerável. Se a gente já tem uma vulnerabilidade prévia, uma vulnerabilidade fisiológica até, é muito mais comum que isso aconteça, né? Pelo contexto da situação, que é extremamente importante, e pela vulnerabilidade em relação às questões físicas e fisiológicas. A mulher, ela tem entre uma série de responsabilidades aí sociais, né? A questão da maternidade, né? A questão de suportar, às vezes, dar um suporte para a relação conjugal, muito importante. E tem a questão do trabalho, que muitas vezes fazem 2, 3 tipos de trabalho, contando com o trabalho de casa. Então, tem uma sobrecarga aí bastante grande. E isso traz, né, um certo estigma para a mulher e acaba sendo mais pesado ainda. Então, sofrer de uma doença que pode limitar todas essas funções é muito mais difícil, tem um impacto muito maior, né? Além do que lidar com as consequências do tratamento. São tratamentos quimioterápicos, ou com radioterapia, ou tratamentos cirúrgicos, que têm os seus impactos, né? Ou os efeitos colaterais das medicações usadas, às vezes impedem até de conseguir trabalhar, né? Ou conseguir fazer as suas atividades diárias, levam à queda de cabelo, alguns tipos de quimioterapia, o que é bastante incômodo para a maioria das mulheres, pode levar à necessidade de
uma cirurgia para retirada do tumor e aí alteração estética da mama. Isso acaba mexendo demais com a identidade da mulher, e isso é algo que também acaba tendo consequências na questão de relacionamento interpessoal e principalmente na questão do relacionamento conjugal. Uma vez passada essa fase de tratamento, que a maioria das vezes é bem sucedido, vem a questão da manutenção, né, de prevenção. O risco de recorrência ele existe, mas com a prevenção você consegue detectar com muita precocidade qualquer tipo de volta de algumas células tumorais e consegue tratar muito mais efetivamente nessas condições. Mas sempre gera um pico de ansiedade muito grande, né? Sempre gera a expectativa, né, de cada exame que for fazer, de cada reavaliação que vai fazer, a expectativa de como está. Então, não é só a fase de tratamento que é gerador de ansiedade e depressão, fase de diagnóstico, tratamento, mas também o pós-tratamento, né? O acompanhamento. Então, ao longo de alguns anos, a mulher com um diagnóstico de câncer de mama, ela fica submetida a um nível de estresse muito elevado, né? Constantemente. Isto acaba se desenvolvendo em sintomas depressivos ou numa ansiedade que precisam de algum cuidado específico. Esse olhar para as mulheres com esta condição, ele é extremamente importante, né? Investigar ativamente isso e mesmo se autoavaliar, se autoquestionar em relação ao seu estado de humor, à sua disposição física e mental, aos conteúdos do pensamento, à positividade ou negatividade dos pensamentos, nível de tristeza, né? Capacidade de sentir prazer, de se envolver com as coisas, de se envolver com as pessoas. Isso é importante que a pessoa se autoanalise, porque se isso não estiver indo bem, a repercussão em cima do tratamento, em cima de todo o suporte que a medicina consegue dar, ela acaba sendo falha, né? Fica faltando alguma coisa. Então, é importante identificar a presença dessa sobrecarga emocional, né? Que a gente já sabe que há uma predisposição, uma vulnerabilidade maior, mas a gente precisa estar atento para identificar quando de fato isso acontece e causa sofrimento, para poder agir, né? Para não deixar isso se agravar e para ser tratado adequadamente, de modo que o sofrimento não seja tão intenso, que a pessoa consiga passar por essa fase da maneira mais tranquila possível. É importantíssimo que a família também conheça um pouco da situação, conheça um pouco do tipo de doença e saiba também das implicações emocionais a respeito disso, principalmente os companheiros, né? Cuja presença ao longo do tratamento, ao longo até mesmo do diagnóstico, é de extrema importância, extrema significância, porque dá segurança, traz autoestima ou tenta sustentar a autoestima da mulher por conta de todas essas modificações que acontecem no corpo e que afetam a identidade feminina. Então, essas reflexões a respeito do quadro eu gostaria de deixar pontuando e estressando essas relações entre saúde mental e um diagnóstico de câncer de mama, e como conhecimento, como informação, acho extremamente válido que a gente
se observe sempre, se autoconheça cada vez mais e consiga também pedir ajuda quando a gente precisa. É isso aí, e desejo a todos muito sucesso, felicidade. Obrigado.